Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio do podcast Café com Consciência. E hoje eu, Fernando Freitas, estou aqui com a Carla Queiroz e nós vamos abordar um tema muito interessante. Mas antes disso, você já nos acompanha nas mídias sociais, YouTube, Face, Instagram, onde mais? No Spotify. No Spotify, né? Lógico, que é provavelmente onde você está ouvindo a gente. O Café com Consciência tem um prazer enorme de contar com você assistindo mais um episódio. E hoje o tema é exatamente um que tem a ver com a gente, né, Fernando? Nós dois médicos, né? Vamos falar para você. Nós somos médicos, psicoterapeutas, trabalhamos com psicossomática, é muito interessante. E sabe qual é o tema? Nós vamos compartilhar com você algumas coisas, os temas que mais aparecem no nosso consultório. E algumas coisas pitorescas, como é interessante quando o cliente percebe, né? Antigamente a gente falava quando cai a ficha, né? Hoje não tem mais ficha. Hoje o pessoal novo nem sabe o que é cair a ficha, né? Mas teve um insight. Teve um insight, agora mudou. Cair a ficha também serve, né? Mas é bem legal isso. Quando você traz para a consciência do cliente, ele chega com um problema insolúvel e ele percebe que quando ele olha para a raiz do problema, as coisas se solucionam. É uma delícia fazer isso. Você colocou isso, mas é interessante também assim. Em síntese, assim, o cliente vem com uma visão, né? Ele olha a vida dele naquele ponto de vista. E nós vamos trabalhando para ele enxergar por outro ponto de vista. E, de repente, aquilo que ele enxerga, olhando de outro lado, é diferente. Muda tudo. Então, assim, aquela interpretação que ele conta, de repente ele conta um drama, uma tragédia, um negócio, mas se olhar por outro ângulo, mudou. É isso aí. Olha, ontem eu fiz um atendimento... a pessoa era um psicólogo e ele falou para mim assim: Carla, depois que eu fiz o curso da consciência sistêmica há 2 anos atrás, mudou totalmente a minha forma de conduzir os meus atendimentos. E aí eu falei para ele, pois é, você se tornou um oftalmologista sistêmico, que é exatamente isso. Quando você vai no oftalmologista, você vai fazendo testes de diferentes lentes para conseguir enxergar melhor. E o que a gente faz no consultório é exatamente isso, é mostrando para a pessoa que todos aqueles 5 dedos que o Fernando fala, né, os problemas que a gente tem para esconder a raiz do problema, eles são todos para te cegar da raiz do problema. Então, quando a gente consegue fazer esse alinhamento e essa pessoa conseguiu ver a diferença que é você alinhar o olhar sistêmico e ver como as dinâmicas estão doentias e começar a corrigir essa dinâmica, essa pessoa mudou a vida dela, mas mudou completamente. É interessante, mudou porque a forma de interpretar a vida, de olhar para a vida, para si mesmo, para o mundo lá fora, para as relações que estabelece, a forma como interpreta tudo isso muda, né? E a gente usa muito a fórmula da realidade, né? Que a fórmula da realidade é assim, fato vezes interpretação igual a realidade. O fato é neutro, tá? É um fato. A questão é como você olha para esse fato, como é que se interpreta esse fato. E vai mudar radicalmente. Então, por exemplo, assim, quando a gente tem de cliente, chega o cliente, né? Uma das coisas que eu observo é tipo assim, que raio de filme esse cliente vive? Então, por exemplo, tem cliente que vive num drama. Tem cliente que vive num suspense, num terror. Então, cada um parece que tem uma dinâmica, né? Parece que tem um tom, né? Um jeito de funcionar. E aí fica vendo que raio de personagens e relações existe no filme da vida dessa pessoa. Ah, é verdade. E muitas vezes eu também fico observando que raio de filme ele está vivendo. Ele está vivendo o filme dos outros e sendo ator coadjuvante ou é o filme dele mesmo, né? Porque é interessante, estabelece um monte de relações, de dramas, só falta às vezes ter um fundo musical, né? Aí vem. Aí às vezes uma coisa que é drama, daqui a pouco você transforma aquilo numa comédia, né? Engraçado, né? Você já viu isso, né? Olha, isso que você está falando me lembrou um caso que eu atendi, que é comum, tá? Não é tão incomum. A pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou aqui para constelar porque eu não tenho pai. Aí eu falei, uai, como não tem pai? Tua mãe é uma galinha? Aí ele tomou um susto. Como assim minha mãe é uma galinha? Falei, não, é porque todo mundo tem também pai. Tem pai. Até o Pintinho tem pai. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Metade de você é o seu pai. Aí ele ficou olhando assim, aí ele me explicou, não, é porque minha mãe me engravidou de mim, meu pai não assumiu tal, e aí ela casou com outro, eu fui criado pelo padrasto. Falei, puxa, então você tem 2 pais. Você tem o teu pai biológico que te deu metade do DNA, e você tem o teu pai
adotivo que te criou, que você tem um amor por ele. Então, olha a diferença. Você entrou aqui falando que você não tinha pai. Nenhum. E aí ele, depois de toda a constelação, foi muito legal, porque ele começou a chorar e falou, puxa vida, eu cheguei aqui me sentindo sem pai e tô saindo com a consciência de que eu tenho dois pais. E depois disso, Fernando, ele foi buscar o pai biológico, fez uma relação linda com esse pai biológico. O pai adotivo ficou morrendo de ciúme, começou a competir com o pai biológico para ter a atenção dele. No fim, ele estava se sentindo amado até em excesso. E olha só, porque gerou mudou outro problema, o jeito de olhar. Criou um outro problema, que de nenhum agora ele tem que coordenar 2. E tá feliz com isso. Pronto. Agora eles estão conseguindo fazer churrasco, todo mundo junto, e tá tudo maravilhoso. Olha, é uma chave que vira e faz uma diferença enorme na vida da pessoa. É a interpretação, né? É a forma como você olha, como você vai dar um colorido e um formato para aquela história. E muitas vezes eu me sinto assim, eu estou num outro lugar para dar uma nova visão para aquela dinâmica. Se ele olhar sempre daquele jeito, ele vai ver sempre a mesma coisa. Muda, vem para cá, olha para isso, observa aquilo, vê isso aqui. E aí, de repente, mudou tudo. Mudou o ponto de vista, né? Muda o ponto de vista do observador. E aí, quando você começa a fazer isso, mas se você olhar por outro ângulo, você também vai ver de outro jeito. Se você olhar por outro ângulo, você vê de outro jeito. E isso é importante falar aqui, hein? Quando muda o olhar do observador, a experiência toda muda. Muda o que acontece com você, com quem convive com você, com as gerações futuras. Então, é muito importante isso. E é interessante que ele está falando, o que aparece no consultório? Basicamente, no consultório aparecem, acho que, 5 temas. Então, tem problemas de relacionamento afetivo, amoroso, do casal. Tem problemas de família, né? Relações familiares, com pai, filhos, com filho, com irmãos. Tem problema em relação à saúde. Tem problema em relação à parte profissional. Tem relação com dinheiro. Dinheiro também tem, né? Nossa, o dinheiro, né? Tem muito a ver. Né? E as pessoas procuram, geralmente, achando que o problema é profissional. Então, elas não conseguem ganhar dinheiro porque tem um problema profissional. Mas, sistemicamente, a gente que tem esse olhar mais ampliado sabe que a raiz desse problema nem sempre tem a ver com a profissão que você escolheu, como você conduz a tua profissão. Às vezes, é uma fidelidade oculta, alguma escassez, algum problema de gerações anteriores. Teve como modelo aí vários homens ou mulheres fracassados nessa família e eu só sigo o mesmo fluxo, né? Eu sou fiel a essa dinâmica doentia da família. E só uma virada de chave nisso, às vezes, é o suficiente para a pessoa ter um sucesso profissional. Mas é assim, é muito rápido. Eu vou colocar algo, não é só em relação ao dinheiro. Por exemplo, em tudo que a gente está falando aqui, desses 5 temas aí, até mais, né? Mas estou falando assim, são os mais comuns, né? No fundo é tudo igual, né? Então, assim, você falou em relação à profissão. O problema é a profissão? Não. O problema é o dinheiro? Não. O problema é o casamento atual? Não. O problema está nesse lugar. Exato. Ele é como assim, a sensação que dá é assim, é um palco. É onde está sendo executada a peça de teatro. Mas eu posso pegar essa peça e levar lá em São Paulo, num outro teatro. É a mesma peça. Eu falei, caramba, é a mesma peça. A dinâmica é a mesma, né? Então, existe a situação atual, que para mim é um grande palco, que a peça de teatro está ali, um script. Agora, a culpa é sua, não, porque você faz isso, e por que você fez, e por que não fez, e por que o outro. Aquela dinâmica, aquele script todo no palco, quando você vai ver, foi tudo escrito lá atrás. Lá atrás. Então, você vai ver na profissão, no dinheiro, no casamento, na sexualidade, no amor. O que é ser pai? O que é ser mãe? O que é família? Objetivos de vida também, que é uma dinâmica que as pessoas nem têm noção do que é. Se vai viver para o passado, vai viver para o futuro. Quando você começa a observar esses scripts, essa peça de teatro que está sendo apresentada, eu fico olhando assim, onde foi escrita essa peça, né? A raiz é o modelo, né? De onde vem esse modelo, De onde tirou tudo isso? Não, porque o certo é fazer isso. O certo é fazer isso? Mas de onde saiu isso? Porque família é assim. É, sério? Onde você aprendeu isso? Não, porque ser mãe é isto. A mãe é isto.
Não sei, eu conheço mãe de tudo quanto é tipo. Tem mãe desde que faz uma função adequada, tem outros que fazem excesso, tem outros que fazem falta, tem outros que abandonam, tem mãe que mata filho, tem mãe que cuida dos filhos de todo mundo, tem de tudo quanto é tipo. Então fica assim, mas é assim. Volta para o tema de não estar ampliada a consciência, né? De olhar só como eu assim. aprendi a olhar com os modelos dos meus pais. E não é interessante, o cliente chega, quando você começa a mudar, daqui a pouco ele puxa de volta para onde ele enxerga, né? Aí você vê o limite de onde ele enxerga. Você começa a falar, não, é isso. Não, é aquilo. Então, assim, parece que põe um nível de consciência travado e fica aquela visão em túnel que só enxerga aquele pedaço. Eu falei, caramba, mas de onde você aprendeu tanto conceito? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é relacionamento? O que é amar? Então, em cima desses referenciais, monta-se a vida. É como montar um belo quebra-cabeça, só que as peças não se encaixam. E depois a pessoa não consegue entender porque as coisas não estão dando certo. Por isso, quando você entra numa consulta, você sai totalmente diferente. Você entra vendo um pedaço e sai vendo o todo. E, olha, com objetivos de vida, você falou, me lembrei de um caso aqui. É muito comum, não só desse caso, mas é muito comum você perguntar quais são os seus objetivos de vida. Meu objetivo de vida é ser feliz. Isso é direto, né? Feliz é consequência de você alcançar seu objetivo de vida, de você ter um motivo para acordar de manhã, ter um foco do que você vai fazer, de ir conquistando passo a passo, né, as etapas para conseguir chegar no teu objetivo. E eu falo muito isso, né? Não há ventos favoráveis para o marinheiro que ele não sabe para onde ele quer ir. Então, quem vem com esses problemas de objetivo, nossa, eu não consigo ter sucesso profissional, eu não consigo isso, eu não estou realizado. Mas quais são os seus objetivos? A pessoa não tem, ela não sabe para onde ela quer ir. É interessante essa frase que você falou, é do Sêneca, né? Eu também uso muito essa frase aí. E aí fica assim, se você não sabe, aliás, não sabe onde quer ir, eu vou colocar até antes, né? Assim, as pessoas não sabem onde estão. Elas acham que estão num lugar, mas não estão. Não, a minha família é assim, porque as coisas são assim. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Então, ela conta uma história. Ontem mesmo, na live com os alunos, começou lá eu tenho uma cliente que começou a falar a história. Só de olhar aquele pedacinho, eu falei, gente, isso aqui não é possível. Isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Isso não funciona, assim, você olha e fala, gente, não está batendo, não é coerente essas queixas, a dinâmica e as queixas. Não bate, tem uma dinâmica incoerente. Então, assim, quando vem as queixas e você vai observando, algo que é interessantíssimo, né? Já estou assim, indo para outro canto, mas é parecido. Tem a queixa que o cliente fala, o verbal. E aí você olha para o não verbal e não bate. Então, por exemplo, ele está falando de uma tristeza e no fundo ele está sorrindo. Aí ele fala de um drama, não sei o quê, mas a voz dele é sempre a mesma coisa, não sai daquilo. Então, assim, se ele falar de uma alegria, é aquele tom de voz. Então, assim, então eu me formei, estou muito feliz que eu conquistei os meus objetivos, que agora, a partir de agora, eu posso ter uma profissão melhor, vou ganhar mais dinheiro e tal. E ontem morreu a minha mãe, é muito triste, e aí o meu filho também teve um problema sério. Veja, é uma coisa, alexithymia, fica sempre a mesma coisa, não sai, a tom de voz não sai. Em compensação, tem outros que vai lá para cima, vai lá para baixo, parece que vive numa montanha russa, né? Então você vai vendo como é que esse cliente está trabalhando, é o como ele expressa, como ele traz as coisas, como ele sente, como ele pensa, como ele age em cima de tudo isso. Dá uma quantidade absurda de informações, né? Verbal, não verbal, tom de voz, postura, gestos. E a maioria são dinâmicas incoerentes, porque o corpo e a expressão verbal passam informações distintas. Aí você fica assim, qual delas eu acredito? Naquilo que ele está falando ou naquilo que ele está expressando? Isso para não dizer quando a gente monta a constelação, que aí a revela, aparece, mostra mais coisas ainda. Muda tudo. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, relacionamento, né, Fernando? Quanta gente busca a gente, porque o número de separações está muito grande, a tolerância de um relacionamento está muito pequena, e as pessoas se casam achando que aquilo lá vai ser um mar de rosas, que vai ser o paraíso, quando o casamento é uma evolução, uma escola de evolução, né? Por isso a gente precisa aprender realmente.
Antigamente fazia-se aqueles cursos de noivos, né? Mas era para Tinha, respeitar, né? era para isso, para aquilo. Mas pelo menos dava um foco. Dava um referencial. Hoje né? ninguém casa. Hoje mora junto e vai ficando e vai levando, não tem um contrato estabelecido, não tem assim uma tolerância na relação. E aí vem para a relação, vem para a consulta com a gente, um apontando para o outro. Parece uma arma, o dedinho assim na a mão, culpa é parece sua. Não, duas armas, um apontando para o outro. É interessante que a sensação que me dá é assim, são dois eus, mas não tem nós. São dois eus. É. Tem eu e tem o outro, mas não tem o nós. Então, como você falou, você lembra a Babi, né? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Então, a Babi, a nossa neta, sempre fala assim, vocês estão preparados? Assim, vai desligar, vai fazer uma coisa, estão preparados? E aí, como você falou, está preparado para casar? As pessoas vão para o casamento, é interessante, você pergunta, casou para quê? Ah, porque eu amo. E aí a palavra mágica é amo. Mas o que é amor? Pá? Então, assim, o que você espera da outra pessoa? E amar é o que para você? E aí começa, quando você vai... Amar é uma palavra-chave, né? Eu jogo a palavra amor e tudo se resolve, né? Só para você ter noção, em sânscrito tem, se eu não me engano, 92 palavras diferentes para amor. Em grego tem 12. E nós, no Consciência Sistêmica, didaticamente, colocamos 7, para ficar bem didático. Que tem vários níveis de amor, é completamente diferente. Então, por exemplo, no casamento, eu pergunto assim... imagina o gênio da lâmpada, né? Eu gosto de fazer isso aqui. O gênio da lâmpada, tá lá. O gênio da lâmpada lá do Aladim chegou. E aí você vai descrever o homem, a mulher ideal para você. Descreva o que você quer, com detalhes. Então vou descrever, hein? Grisalho, de barba. É o meu homem ideal. Tá. Então é muito interessante que aí fica assim, você como profissional, você observa o quê? O que a pessoa está buscando, né, na outra pessoa. Se é um mundo ideal, então, por exemplo, vai ser o ideal. Gente, casamento é com um ser humano real. Amar o ideal é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver amar o real. Que tem dia que não está cheirando bem, tem dia que acorda com o pé esquerdo, tem dia que a coisa enroscou, tem problemas emocionais de tudo quanto é ordem, tem conflitos, tem problemas na família de origem, problemas na profissão. Gente, é natural que isso aconteça. Isso é o dia a dia. E aí vem aquela história, você está preparado para um dia a dia? E tem mais, cada um enxerga de um ângulo. E se cada um enxerga de um ângulo, é interessante que a visão que eu tenho não é a mesma visão do outro. Qual das visões estão certas? Dependendo do seu ponto de vista, você está certo. Do meu ponto de vista, eu estou certo. A questão é como é que ficam dois certos, né? De repente, dois certos dá uma coisa errada, né? Porque não é certo, não tem nada de certo. Então, o que é casamento? O que é casar? A maioria casa para quê? Quando a gente pesquisa, né? Primeiro vem a máscara, né? Não, porque a gente se ama, porque é uma relação, é um amor profundo, sei lá, primeiro é a máscara. Todos os clientes, e nós dois como clientes, a gente fazia a mesma coisa, tá? Todo mundo faz isso, tá? Você, se for um profissional, você vai fazer, nós fizemos, os clientes fazem, porque é assim que funciona. A gente primeiro passa as nossas mentiras, que a gente acredita, né? Pior que a gente acredita naquilo, né? Passa a máscara para depois entender o que tem por trás disso. Mas a maioria, quando chega lá, casei para sair da casa do meu pai e da minha mãe. Casei para alguém me amar. Casei para alguém me dar as necessidades básicas. Casei para... O mais comum, essa semana eu atendi um casal também. O que te atraiu nele? Ele olhou para mim, ele me deu atenção, ele me deu a segurança que eu estava buscando, assim, alguém que me desse segurança. Ixi. Segurança a gente sabe, né, Fernando? Tá buscando a mãe. Né? E aí eu perguntei para ele, porque era um atendimento de casal, eles estavam num processo de separação. E você, o que você buscou nela? Ela me aceitava como eu era, eu me sentia segura, ela cuidou de mim. Ou seja, os dois casaram com a mãe. E depois eu perguntei para eles assim, como era a relação dos seus pais? Perguntei para o cara, como era a relação do seu pai e da tua mãe? Era pai e mãe cuidando de filho ou tinha uma relação de casal, amorosa, não sei o quê? Não, era pai e mãe cuidando de filho. E você, fulana, era pai e mãe cuidando de filho ou você via seu pai e sua mãe se beijando, tendo uma relação amorosa? Não, era pai e mãe cuidando de filho. E como é que tá a relação de vocês? A gente está casado só por causa dos filhos. O modelo é esse.
né? E parar de se acusar, olhar, entender essa raiz do problema. Mas é aquela história, né? Quando você fala isso, eu lembrei do palco de novo. O que eu aprendi lá atrás, que foi escrito, então assim, onde eu aprendi sobre casamento? Olha, o primeiro grande, vou colocar assim, o primeiro grande professor e professora que eu tive sobre casamento é meu pai e minha mãe. Como você também, como você que está assistindo aí também, a mesma coisa. O grande modelo é meu pai e minha mãe. E geralmente, o que a gente percebe e vê lá é assim, ou eu vou reproduzir, fazer tudo igual, ou então eu vou buscar para fazer o oposto. Tem isso também, né? Eu quero fazer o oposto. Então, assim, se teve uma relação complicada por excesso de alguma coisa, o oposto é por falta. E se faltou alguma coisa, o oposto é o excesso. E aí, até no exemplo que você deu, né? Os dois foram buscar o quê no casamento? Carências, necessidades infantis. Eu preciso de segurança, eu preciso ser aceito do jeito que eu sou, porque ela vai olhar para mim, porque ela me reconhece, ela me valoriza. Vai cuidar. Então amar é dar tudo para o outro. Aí casa com quem? Alguém que, assim, amar é receber tudo de quem ama a gente. Então é uma coisa maluca, né? Então, Bem assim, maluco. e aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque as duas dinâmicas, a gente fala, casamento é complementar, né? Então, quando vem um casal, tudo é complementar, isso é regra, tá? É sempre 50% de responsabilidade para cada um. É isso mesmo. 50 para quem faz, 50 para quem deixou fazer. Não, você não entendeu. É porque ele faz isso, é porque ela faz aquilo. Oi, você isso é deixa? outra coisa comum no consultório, é um culpar o outro, Sim, né? aí Sempre começa. é culpa de outro. E o terapeuta vira o quê? O juiz, né? É, o juiz, é verdade. Ponto para você. Ponto para você. Mas, ó, eu vou parar para te falar uma coisa, para falar para você que está assistindo a gente. Quando eu conheci o Fernando, o modelo que eu tenho da minha família é meu pai e minha mãe beijando na boca o tempo todo, se abraçando e aquela milação. Até hoje, meu pai tem 91, minha mãe tem 86, os dois são pombinhos. Tem gente que acha lindo. Era o meu modelo. É um modelo Quando eu conheci simbiótico. o Fernando, eu comecei, amor, eu te amo. Sabe? Bom, eu também te amo. Eu te amo, amor. 5 minutos depois. Eu te amo, amor. Aí um dia ele virou 10 pra mim e falou minutos assim, depois, foi, ô, Carla, você tem Alzheimer? Aí ele falou assim, eu falei, uai, não, por que você tá falando isso? Porque toda hora você repete a mesma coisa. E o pior, fica esperando que eu responda que eu também. Na hora, eu fiquei super ofendida, né? Claro. Falei, Porque o puta, que cara certo, grosso. o certo é fazer o quê? É falar a cada 5 minutos. Eu te amo. Ah, eu também te amo. E não pode ser só eu também. Tem eu te amo também. Ah, eu te amo. Ah, eu também te amo. Tá vendo como tem um modelo, né? E é lógico, no momento que eu vi isso acontecer, eu fiquei até chateada. Depois eu falei, não, ele tem razão. Não precisa nem ser tanto aqui, nem tanto aqui. Mas a gente pode ser um meio termo. Mas eu coloquei uma outra coisa. Espera aí. Amar é um sentimento. Você não sente que eu te amo? Eu tenho que ele ficar falou falando isso o tempo também. todo? Se eu tenho que falar para você o tempo todo, é porque lá dentro você não sente. E ele demonstrava, realmente era fantástico. Mas né? ela fala assim, você não percebe nas minhas atitudes, na minha relação com você que eu te amo? Eu tenho que ficar falando eu te amo o tempo todo? É que nem tatuagem, né? Amor o que é tá sentimento. fora é porque tá faltando dentro. Muitas vezes se coloca fora o que falta dentro. Então, para que você precisa colocar isso na fora? Não tá dentro. Então é interessante, quando vinha era uma coisa que para mim... Agora, eu não tive esse modelo. Ela casou com o cara errado, ela devia casar com outro, fazer a simbiose. Eu te amo também, te amo também, te amo, eu te amo. Socorro, eu preferia aprender. Eu quero ver se ela ia aguentar. Eu quero ver se ia aguentar um negócio desse. Mas é interessante, é o modelo, né? Então, se você tem um modelo, de repente você fala, isso é lindo e maravilhoso. Mas quando você avalia o sistema como um todo, a energia que se colocava na dinâmica de casal, muitas vezes estava faltando a dinâmica de pais com filhos. É verdade. E faltava também de eles com profissional no mundo lá fora e objetivos de vida e assim por diante. Então, quando você começa a avaliar, é lindo e maravilhoso aqui, mas está em excesso. A questão é que está faltando em outras coisas. Por isso, não é porque você tem um modelo doentio que você vai ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa errada. Então, se tomar consciência, precisa se conscientizar, né? E pegar modelos mais saudáveis. Pegar como funciona o teu marido, como funcionam os seus pais, que é o teu modelo, a família do seu marido. E fazer uma terceira forma de se relacionar. E não ficar um criticando a família do outro, que é o que geralmente acontece. Basicamente, assim, se a gente colocar assim, resumindo, é assim, ó. Se você coloca uma criança para dirigir um carro, vai dar problema. As funções adultas, casamento, trabalho, montar uma família, ter filhos, objetivos de vida, são dinâmicas para adulto.
E dentro de nós tem o nosso adulto e a nossa criança, né? E aí se fica assim, eu vou casar porque lá vai ter a família ideal, vai ter alguém que vai me dar tudo que eu não recebi do meu pai e da minha mãe. Opa, quem está casando aqui é um adulto ou uma criança? Com certeza. E se a criança casar, adivinha o que vai acontecer? A mesma coisa, você coloca um filho para dirigir o carro na estrada. E aí vai ver se consegue dirigir. Adivinha os problemas que vão acontecer lá na frente. E é interessante, né? Uma outra história assim. Então, isso é uma preparação para o casamento. E é muito interessante, que eu já recebi, você também já recebeu. Tem pessoas que hoje em dia estão indo para a terapia antes de casar. Antes. Para ver como é que elas conseguem se organizar para construir uma relação mais saudável desde o início. Isso me fez lembrar uma vez, eu atendi um casal, isso me marcou, já te contei essa história, que assim, veio o casal, então 2 jovens lá, tal, Fernando, nós viemos aqui porque nós decidimos casar e viemos aqui querendo começar as coisas de uma forma mais adequada, tal. Aí perguntei, eles já moravam juntos, então no fundo já estavam casados, né? Mas assim, não, aí tem outra história, o pessoal mora junto, tem filho, mas não está casado. Não estou casado, gente. Para a natureza, para a vida, está casado. Não assinou o papel. E desde quando a vida liga para papel, né? Mas, tá lá. Mas os dois queriam formalizar e fazer tudo bonitinho. E é interessante. Aí eu fui trabalhar e fazer uma intervenção sistêmica, né? E coloquei, tá bom. Então, onde cada um de vocês se vê, um em relação ao outro, as dinâmicas de vida, pai e mãe, não sei. E quando eu olhei o que eles montaram lá e comecei a analisar aquilo, eu falei, tem algo interessante em vocês aqui. Vocês dois fizeram a mesma coisa. E isso me surpreende, porque assim, o que vocês colocaram aqui na dinâmica sistêmica é que a relação de vocês já acabou. Eu não estou entendendo o que vocês vieram fazer aqui, porque vocês estão falando que querem casar, mas a relação já acabou. E sabe qual foi a reação dos dois? De alívio. Porque era verdade, né? Era verdade. A relação tinha acabado. E aí eles iam casar mais por culpa, pela família, porque aí casava e depois separava. Mas tem cabimento uma coisa dessa? Eu falei, gente, a relação de vocês encerrou, acabou. Só que vocês precisam encerrar essa relação de uma forma saudável, com amor, para poder abrir espaço para um novo relacionamento sem repetir os problemas que estão aqui. Porque até isso a gente tem que trabalhar também. Separação precisa de mais amor do que para casamento, tá? Porque deveria ser adulto. Porque senão a probabilidade é repetir os mesmos problemas no próximo relacionamento e chegar uma hora e falar, não vou relacionar porque mulher é tudo igual, os homens são tudo iguais. São todos isso me iguais lembrou outro você. caso, mas termina o seu, então, que é lindo mas aí o teu foi caso. interessante isso. Aí o que aconteceu, que eu trabalhei, eles foram lá para casar. Aí eu trabalhei como é que eles podiam separar de uma forma adequada para seguirem para a vida. E foi o que aconteceu. É interessante isso, né? Muito interessante. E depois o que aconteceu? Não, esse é um outro caso. Eu já estou vendo que você está... Tem tem outro caso. Outro caso. Tem outro caso. É interessante, já teve casos assim. Teve casos onde, por exemplo, o casal. Uma vez eu recebi um casal que estava lá. 6 meses de casamento. Casamento de príncipe e de princesa, uma festa linda e maravilhosa, as famílias tinham posse, fizeram aquele casamento que ficou para a história da família, da cidade. 6 meses depois estavam lá os dois querendo separar e não sabiam como fazer. Porque como é que ia fazer isso para a família? E estava uma confusão. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a trabalhar com os dois e ver... E aí, qual foi o motivo do casamento? Aí começa a investigar, né? O motivo do casamento. Eles já viviam juntos na faculdade, aí os pais, de um lado e do outro, descobriram e começaram a pressionar, não, nossos filhos não vêm, tem que casar, e casaram. Aí casaram. Aí as famílias fizeram aquela festa toda, a máscara, a coisa foi muito linda. Só tem um problema, a hora que casa, que a família pressionou, não foi mais escolha deles. Começaram a entrar em conflito. E aquilo eles não se adaptavam. Nesse caso foi interessante, eu também trabalhei para eles separarem, porque estava lá, mas separar também com amor. E aí o que aconteceu é que eles, depois que se separaram, acabaram voltando a namorar outra vez, mas de uma forma diferente. Aí eles foram porque eles realmente queriam, não foi pela pressão. Então foi voltar para trás, dar um passo para trás e seguir como adultos. E aí casaram, tiveram filhos e a coisa avançou. Mas nesse caso, eu tenho outra curiosidade, que é assim, nesse caso tem outra curiosidade que foi assim,
De repente eu recebo um casal mais velho, marcou lá comigo. Então, nós viemos aqui porque nós somos os pais da fulana lá e querendo saber o que está acontecendo. Eles acabaram de casar e estão separando. Eu falei, gente, eu não estou aqui para... Mas eu posso ver com vocês o que está acontecendo. Qual foi o papel de vocês nessa história? Para que vocês fizeram isso? E aí, qual é a função dessa filha na vida de vocês? Que isso aí é Aí você começou a tratar o casal que era o pai da mulher. E também tratei o casal. Que e foi legal. interessante, um monte de dinâmicas acontecendo lá. Mas então, uma curiosidade disso que você falou... Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, eu não vou dar presente de casamento, não. Depois de 6 meses o povo separa, a gente gasta dinheiro dando... Eu vou esperar morar junto uns 5 anos, aí eu mando meu presente. 5 anos? Então, 5 anos não está querendo dar presente mesmo, porque a maioria separa. Porque é verdade, antigamente isso não acontecia, né? Você dava um faqueiro, você dava um aparelho de jantar e sabia que aquilo ia acompanhar aquela família por muito tempo. Jogo hoje de cristal, não. Então, por isso que o presente hoje diminuiu, porque o tempo que ele vai ficar naquela família também diminui. Mas, eu queria só fazer um complemento que eu lembrei de um caso quando você estava contando essa história sobre separar com amor. Eu comecei esse podcast hoje fazendo um exemplo de um casal que eu atendi ontem. E eles estavam realmente determinados a separar. Conduzimos aquela terapia de casal no sentido de uma separação saudável, porque eles ouviram a minha live falando de separei, e agora como contar para os filhos, como separar com amor. Eles queriam entender o que é separar com amor. E foi lindo, porque a gente fez um trabalho maravilhoso, e quando terminou, eles estavam em computadores diferentes, em locais diferentes, né? Foi online, e ele falou assim, a minha vontade agora era levantar e dar um grande abraço nela. Porque ela está entendendo, ela está compreendendo com amor o que eu estou vivendo nos últimos anos. Né? Então, e ela falou, eu também, eu não queria separar, e hoje eu entendi que realmente essa relação terminou e a gente precisa separar. Até para ter a possibilidade de, no futuro, a hora que a gente se encontrar, cada um consigo mesmo, e ser feliz, a gente poder voltar, pode até voltar e renovar o nosso amor. Né? Quantos desses voltaram, refizeram, é outro casamento, nunca é o mesmo, tá? Se falar assim, voltei para o primeiro casamento, não, esse é o segundo ou terceiro, sei lá. É outro casamento, porque agora estamos diferentes. É um novo contrato, estamos mais adultos. Hoje podemos cuidar desse amor de uma forma melhor, antes não dava. Então, às vezes, precisa separar, cada um, entre aspas, se organizar internamente e depois reconstruir essa relação. Isso aí independente também de voltar no futuro, você separar com amor, você está tendo respeito pelos pais dos dois lados, pelos filhos, né? E pode criar um vínculo que foi lindo, que gerou um casamento, que gerou um amor, que gerou filhos, né? E que naquela relação daquele ser humano, homem e mulher, não deu certo, mas pode ficar um respeito, uma amizade. Eu tenho amizade com meu ex-marido, você tem. Eu também. Eu tenho amizade com a sua ex-mulher. Sim, quer dizer, sem problemas. Né, isso é muito bom para o sistema. Né? Para os filhos, para todos nós. É um respeito profundo. Por exemplo, eu respeito profundamente o amor que você e o Maurício tiveram e ainda têm. E quando eu olho os filhos de vocês, eu vejo o amor de vocês materializado lá. E eu estou no meu lugar. Eu não sou o primeiro. Eu sou o atual. E isso vice-versa. É muito importante. Mas respeitar, então é interessante que a gente trabalhe, respeitar sempre os relacionamentos, respeitar as famílias, respeitar as funções, colocar as dinâmicas em ordem. Quando isso acontece, imagina para os filhos como é que fica se os pais, juntos ou separados, conseguem colocar a vida em ordem. Os filhos querem pais que estão felizes com a vida deles, que sabem se cuidar, juntos ou separados. Não fica assim, eu vou ficar no casamento por causa dos filhos, né? Que isso aí a gente escuta de monte. É mentira, né? É por causa dos filhos. Não é não, porque os filhos vivem um tormento danado. E mais, meus pais são infelizes por minha causa, né? É um peso isso. É um peso, isso não é... Então, os pais deveriam cuidar da sua própria vida e a função pai e mãe continua com o respeito dos dois lados. Mas aí nós vamos fugir já do tema, né? Que então, a gente começa a falar... Vou voltar para o tema. Volta para o tema. Então, a gente estava falando de relação de casal. Está pronto para casar? É adulto? Não é? O que está acontecendo aqui? Como é que é a dinâmica de juntar, separar?
voltar outra vez, construir novos relacionamentos. Tudo isso precisa colocar as funções em ordem, né? É isso aí. Agora, tem mais uma coisa que eu estava lembrando. A gente, como médico, atende muitas pessoas que vêm com problemas de saúde mesmo, de doença, né? E uma das que chama muito atenção é o tal do câncer. Até porque hoje cresceu muito o diagnóstico precoce, depressão, ansiedade, doenças autoimunes. Nossa, mas doenças eu tô lembrando de um Mas caso câncer. de um caso de câncer, porque para a gente na sistêmica é muito claro isso, né? A pessoa vem com uma dinâmica de câncer, você já sabe que tem uma personalidade cancerígena, ou seja, ela se deixa abusar, né? Uma criança que foi aí submissa aos pais, teve uma atitude submissa. De falar não, permite-se invadir pelos outros e colocar limites, e aí vive mais para o outro do que para si mesmo. A importância do outro é muito maior do que para mim, né? Então... E é impressionante quando a gente mostra no final de uma consulta dessa, né, que a raiz de ter uma doença invasiva é exatamente não saber colocar limite lá do que aconteceu desde a infância, e a pessoa entender que a doença não veio para judiar, não veio para te arrebentar, que é um castigo divino, mas a doença vem para te acordar, para te ajudar a mudar de atitude e começar a pôr limites. Para olhar para si mesmo. E aí você que está me ouvindo vai falar assim, mas então adianta a gente começar a pôr limite, então eu vou conseguir ficar livre da doença? Depende, o limite é saudável do idiota, pois né? Ai, câncer tem cura, ele para de invadir a gente. Conta pra gente a história daquela nossa querida amiga que passou aí um tempão com uma doença que geralmente teria matado ela rapidamente e ela conseguiu sobreviver um tempão para pôr ordem na vida dela. É interessante isso, que ela veio numa fase final de câncer, e aí um câncer extremamente agressivo, que geralmente assim, 1, 2, 3 meses no sobrevida máximo. De no máximo 3 meses. Aí, aquela história, eu não olho para o diagnóstico, é o câncer, eu olho para o indivíduo, o que aconteceu? Aí fui ver na base dela, qual é a relação dela com a doença, qual é a função da doença na vida dela agora, para que essa doença veio. E é óbvio que aí, dentro da história de vida dela, tinha uma série de problemas de relacionamento com ela mesma, como ela valorizava demais o outro, quantas situações de vida ela se colocou em situações de abuso, entre aspas, de dificuldades, de problemas. E aí comecei a ver todas essas dinâmicas. E quando fui analisando, até no atendimento, conversando e depois vendo a dinâmica sistêmica, ficou muito claro o que estava acontecendo lá. E aí, basicamente, foi ela olhar para a vida dela, para quem ela era, onde ela estava, como é que ela chegou nesse lugar, como era a relação dela com a vida e com a morte, que quando tem uma doença desse tipo também preciso ver, porque morrer cheio de problemas, geralmente são aquelas mortes que as pessoas sofrem muito e parece que não morrem, tem que ter muita dor, porque tem muita culpa carregando e parece que tem que ter uma punição também. Até isso a gente também trabalha, né? Dentro dos temas eu recebo muito caso de pessoas que em fase terminal. É para aprender, é para sair da vida? Às vezes não. Às vezes até é para aprender a saber como morrer de uma forma mais saudável. Tem um outro caso, de repente eu conto. Mas nesse caso específico foi ver o que estava acontecendo, como é que ela chegou naquele lugar. E quantas pendências ela tinha, estava carregando, que afetava muito. Ela se julgava, se culpava, tinha uma dinâmica de onipotência, óbvio, né, também ali. E aí ela olhou para tudo isso e eu percebi que ela entendeu. No olhar dela, ela olhou para mim, começou a falar e começou a ver as coisas que estavam acontecendo lá. Aí ela falou, nossa, eu preciso colocar muitas coisas em ordem aqui. E o interessante é que essa pessoa, ela tinha uma proximidade muito grande comigo. Era uma amiga antiga minha, e que voltou com essa história aí da doença. E quando à noite eu encontrei o Fernando, eu perguntei para ele, e aí, Fernando, como é que foi o atendimento dela, tal? Eu super ansiosa com a minha amiga que, né, eu sabia que estava numa situação aí terminal. Ele falou assim, não, ela está bem. Eu indiquei ela fazer o curso do Consciência Sistêmica de 1 ano. Eu falei, oi? Fernando, ela não vai estar viva daqui a 1 ano. Ele falou assim, se ela quiser morrer, ela vai morrer. Se ela quiser viver, ela vai viver e vai fazer o curso, vai pôr ordem na vida dela. Eu fiquei
pasma, porque eu falei, não é possível que o Fernando falou isso para ela. Bom, A cara passado dela era 2 interessante. meses. Ela olhava, ela não acreditava. Isso foi na fase lá atrás, quando ela começou essa história. Falei, passado 2 meses, começou o curso, porque isso foi no final do ano. Nosso curso começa lá em fevereiro, março. Foi em março. Ela se inscreveu, pois ela apareceu lá com a cabecinha raspada para fazer o curso. Eu falei, não acredito. Gente, ela fez o curso inteirinho, pôs ordem na vida dela, ficou linda, maravilhosa, separou do marido para poder pôr ordem na parte, não porque eles estavam brigando, né? Mas para pôr ordem na parte das finanças, que ela sabia que aquela doença realmente ia consumir ela em algum momento, e ela pôs ordem em tudo, em todos. Os filhos foram para a vida, quem morava com ela saiu de casa, e um dia ela falou para gente, Carla, você pode fazer um jantar de novo na tua casa para a gente encontrar os nossos amigos antigos? E eu fiz o jantar, e ela agradeceu tudo que o Fernando fez por ela e a possibilidade, olha, me emociono, e a possibilidade dela pôr ordem na vida dela e morrer em paz. E ela estava pronta, ela se despediu de todos nós e teve uma recidiva brutal e em 15 dias ela faleceu em paz, despediu de todo mundo. Então, assim, é lindo o trabalho, Chega né? uma hora que até assim, nós temos o direito de morrer, também tem essa história, né? A pessoa tem que ter o direito, a vida não é uma escravidão. Tem um momento que você precisa saber que momento é esse. O ideal que seja, é um parto, né? É um parto onde, sei lá, minha alma, meu espírito deixa o corpo, né? É um nascimento. Para onde? Eu não sei. Quando chegar lá eu vou descobrir, né? Mas tem muitas teorias, mas cada um tem sua crença. Mas é algo assim, é um momento, é natural, isso vai acontecer e a questão é como lidar com essa morte. Tipo, já vivi o suficiente, tá bom, e como essa pessoa pode fazer esse desligamento. Então é trabalhar essa história, né? Eu lembro que dessas dinâmicas, eu já atendi muita gente nessas fases finais, assim. Eu lembro que teve uma vez um homem que me procurou, ele estava com câncer de pulmão também, em fase terminal. E aí tinha um problema sério na relação com a esposa e com o filho. Como é que ia ficar? Ele é jovem, o casal é jovem. E aí como trabalhar com tudo isso? O filho dele é adolescente, devia ter uns 12, 13 anos, por aí. E aí foi interessante como eu pude trabalhar com ele. Ele sabia, ele falou, não tem muito tempo, mas eu preciso colocar uma ordem nisso aqui, até para poder fazer o quê? Um fechamento, uma finalização, para, entre aspas, né, liberar a esposa e o filho para ir para a vida, para diminuir esse peso. E foi muito interessante. Foram 3 meses que eu atendi. E aí ele faleceu, chegou uma hora que ele faleceu, a situação estava bem grave, só que a esposa, a forma como ele começou a lidar com a esposa e conversar e com o filho, melhorou muito. E aí o filho, assim que ele faleceu, adivinha quem aparece lá? O filho queria fazer um atendimento comigo. Que legal. Porque foi ali que o pai dele estava. E é como se eu fizesse uma ponte entre o pai e ele, poder trabalhar isso. E foi muito interessante internalizar o amor desse pai e como isso ajudou esse filho a dar uma alavancada. Mas ali era um local que ele até falou, meu pai esteve aqui antes de morrer. E eu queria estar aqui. E aí para quê? Para pegar o amor do pai para seguir para a vida. Então, são dinâmicas que a gente trabalha, que a morte faz parte da vida. E aí, cada um tem o seu momento, né? Bom, nós estamos caminhando aí, já está chegando final, na hora, né? E eu vou deixar aqui uma recomendação. Existe algo, por exemplo, se você passa por uma situação difícil, está complicada, não carregue isso sozinho, você não precisa. Que, aliás, tem pessoas que também, não, eu não confio em ninguém, ninguém pode resolver meu problema, porque ninguém dá conta de mim, porque ninguém me ouve. Também é uma dinâmica que está lá na sua história infantil, né? Mas algo assim, saiba buscar ajuda. E busque ajuda de pessoas que realmente sabem o que fazer, porque infelizmente é que nem carro, né? Se você levar em mecânico meio picareta, você vai se arrepender, vai dar mais trabalho do que consertar. Mas algo assim, é possível sim ter ajuda, é possível você ter uma visão diferente, reprogramar essa dinâmica de vida, olhar com outros olhos para tudo isso. Por isso eu volto no que a gente começou lá, a gente falou lá no começo, né? Se você não está enxergando bem com essa amplitude de consciência, busca aí um oftalmologista sistêmico, né? Que a gente está aqui para te ajudar. Eu, Fernando,
a Luísa, tanta gente que atende de uma forma adequada, faz um atendimento sistêmico, te ajuda a ampliar a consciência e a encontrar uma solução muito mais saudável para essa vida, para vários problemas que a pessoa tem. E às vezes parece uma coisa tão difícil e às vezes é simples, é impressionante. Às vezes é aquela história, você mexe numa peça. Como eu falei aquela hora, né? Que o rapaz entrou sem pai, saiu com dois pais. Hoje ele, toda vez que ele me vê, ele fala, Carla, eu não posso deixar de te agradecer. Eu te procurei sem pai, estou com dois pais brigando por mim. Então, se você precisa de ajuda, é uma coisa. Precisa ir no dentista, vai no dentista. Precisa ir no médico, vai. Precisa ir no advogado. Precisa de qualquer outro profissional. Vai lá, vai consertar o carro, conserta. Agora, tem coisas importantes dentro de você mesmo. É possível, sim, você fazendo uma mudança profunda, você aprender a amar, aprender a se relacionar de uma forma saudável, ter objetivos de vida, entender essa dimensão do mundo adulto e criança dentro de você. Aquilo que os pais fizeram foi o melhor que eles puderam. Não, vou esperar que eles me deem mais coisa. Eu estou devendo coisas para os meus pais. Gente, é cada conceito meio estranho, que aí está tudo fora de ordem, né? E se você gostou desse podcast do Café com Consciência, eu, Carla Queiroz, e eu, Fernando Freitas, estaremos aí com vários outros episódios que serão publicados tanto nas redes sociais Facebook, YouTube e Instagram, como no Spotify. E continue nos acompanhando. Bom, foi um papo delicioso. Ficou muita coisa para falar, mas que bom, né? Em outro lugar, outro momento a gente fala também. E eu vejo você no próximo episódio. Até lá! Até lá, gente!